praticante de cada palavra que tem sido ministrada em cima deste altar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz aí dá glória a Deus? Quem está com fome dá glória a Deus? Vai. Só meia dúzia está com fome? Que bom, né? Que bom. Sabe por quê? Eis que te digo de mim mesmo. Aquele que tem fome será cheio da palavra do Senhor nessa hora. Recebe aí em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia comigo e abre no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Está aí um versículo para você decorar. Você que está decorando o versículo aí, já bota esse na lista. Atos, capítulo 2, versículo 42. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, é a tua igreja. Eis-nos aqui mais uma vez para ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos conduzir nessa mensagem, possa nos fazer com que nós venhamos viajar, mergulhar, Pai, nessa palavra. Espírito Santo, dá o entendimento necessário, confirma no nosso coração, ó Deus, a veracidade das tuas escrituras, e em nome de Jesus, renova o nosso ânimo e a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Pode sentar? A introdução dessa mensagem hoje eu vou falar um pouco sobre um jogo que eu gosto bastante. Nos últimos dias eu tenho estudado bastante, que é o jogo de xadrez. Quem joga xadrez? Levanta a mão. Quem não sabe nada de xadrez? Levanta a mão. Quem sabe o que é o xadrez? Levanta a mão. Quem não sabe de nada? Levanta a mão. Quem não levantou a mão? Levanta a mão. Beleza, agora todo mundo participa. Eu gosto bastante de xadrez porque xadrez é um jogo histórico, é um jogo baseado em guerras, né, medievais, passadas. E para quem não sabe nada sobre xadrez, eu vou explicar aqui rapidamente. Há algumas funções sobre as peças do tabuleiro de xadrez. E as peças, a primeira coisa que você precisa saber sobre o tabuleiro de xadrez é que cada peça ela tem um valor numérico. Cada peça tem um valor diferente. O rei é a peça de maior valor do jogo. Capturou o rei, acabou o jogo. Cheque, mate. Então, o rei é, sem dúvida, a peça mais importante do jogo. Quando tiver rei, tem jogo. A rainha é a segunda peça mais importante do tabuleiro de xadrez, porque ela tem uma mobilidade muito grande, ela tem um poder muito grande, ela se move em todas as direções do tabuleiro e, portanto, ela é a peça mais ameaçadora do tabuleiro de xadrez. As torres têm uma numeração intermediária, não tanto quanto o rei, nem tanto quanto a rainha, mas elas estão intermediárias. As torres, elas andam apenas na horizontal e na vertical do tabuleiro de xadrez. Tem os bispos também. Os bispos são um de casas claras, outro de casas escuras, eles andam
nas diagonais, um nas casas pretas, outro nas casas brancas. E nós temos os cavalos que têm o mesmo valor numérico dos bispos. O cavalo ele faz um movimento de L em qualquer direção. Ele tem a capacidade de saltar por cima das outras peças. E nós temos os peões. E qual é a função dos peões? Qual é o poder dos peões? O peão, inclusive, é a peça de menor valor no tabuleiro de xadrez. Existem 8 peões no tabuleiro de xadrez e eles valem apenas um ponto. É a peça de menor valor. Eles só andam uma casa para frente. Somente para frente. E, exceto no começo do jogo, os peões têm a capacidade de avançar 2 casas de início. Depois que ele avança essas 2 casas de início, ele anda apenas uma casa por vez. Por isso, ele tem o menor valor. E ele consegue capturar outras peças. Ele anda em direção vertical, ou linha reta, mas na hora de capturar uma peça, ele só captura na diagonal. Uma casa na diagonal. E eu quero falar um pouco sobre os peões hoje, porque o que mais me chama a atenção no peão é que, por ele ser a peça mais ou melhor, a peça menos valorizada no tabuleiro, por ele só ter a capacidade de andar uma casa à sua frente, ele é muitas vezes, por muitos jogadores, principalmente iniciantes, ele é ignorado muitas vezes, ele é deixado de lado, ele é muitas vezes posto na linha de frente, inclusive os peões começam no tabuleiro na linha de frente, eles geralmente são as primeiras peças a serem capturadas, e muitas vezes eles são sacrificados em prol da vitória. Na tentativa de uma estratégia vencedora, os jogadores de xadrez costumam entregar os seus peões. Mas existe um segredo no peão que torna ele, para mim, pessoalmente, uma das peças mais valiosas do jogo. É que um peão, se ele conseguir cruzar o tabuleiro de completo, se ele sair da posição inicial e chegar na última casa do tabuleiro da sua coluna, ele tem o poder de se transformar em qualquer peça do tabuleiro, exceto o rei. E geralmente os peões são coroados como rainhas. E ele passa imediatamente da menor peça do jogo para a peça mais valiosa do jogo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero falar um pouco sobre o valor das pessoas. Qual valor você tem atribuído às pessoas? Qual é o valor que o mundo lá fora atribui às pessoas? Talvez você esteja pensando hoje em algumas ocasiões em que você foi desvalorizado pela sociedade, por alguém de alta sociedade, alguém com mais dinheiro, alguém com mais condição financeira do que você. Talvez você já tenha sido em algum momento da sua vida menosprezado. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Por muito tempo da minha vida, eu fui um peãozinho, que as pessoas deixavam de canto, ignoravam, isso aí é estranho. Na escola me chamavam de esquisitão, estranho. Achei muito interessante uma coisa que aconteceu recentemente aqui, que na escola, no ensino fundamental, e até o 9º ano do ensino fundamental, eu era um jovem muito esquisito mesmo, em comparação aos outros. Por quê? Porque quando tocava o sinal da recreação, no intervalo, o que geralmente as crianças, os alunos fazem? Todo mundo sai da sala e vai fazer alguma coisa que não é estudar. Vai jogar bola, vai correr, vai encher o saco dos outros, vai caçar briga, vai andar. Tem gente que sai só para andar, né? Quer sair daqui só para andar. E eu, sabe o que eu fazia? Eu ficava sentadinho lá, nos 40 minutos de intervalo que tinha, eu lendo a minha Bíblia lá, sem falar nada com ninguém. O pessoal tinha os mais ousados na escola que ia lá puxar assunto comigo e falava, vamos conversar aqui, vamos brincar. Eu falei, não, calma aí, deixa eu terminar aqui minha leitura. E aí eu vou. E não terminava, só terminava quando batia o sinal. Ficava lá. E muita gente me chamava de estranho. Aí, com o passar do tempo, começaram a me chamar de pastor na escola. Com a intenção de me ofender, o que foi mais hilário, né? Porque eu achei o máximo. A pessoa ia lá, vai o pastorzinho, eu, Pai do Senhor Jesus, para você. Eu só não ia de terno e gravata para a escola.
porque eu não tinha e porque só porque eu não tinha, porque eu acho que se tivesse era capaz. E começaram a me chamar de pastor, pastor para cá, pastor para lá, blá, blá, blá. Sabe o que aconteceu esses dias? Eu vim dar discipulado num sábado aqui, não sei se foi semana passada, eu vim dar discipulado, e aí eu ia dar discipulado na casa dos meninos, porque estava tendo bazar aqui, né? As irmãs estavam fazendo bazar aqui. Aí eu, antes de ir para lá, eu passei na igreja e vim beber um copo com água. Quando eu venho entrando, eu encontro aqui uma menina que estudou comigo na escola. Eu lembrei dela, cumprimentei ela. E aí a menina já veio e falou assim: pastor Kennedy, a pastora, pode ser o pastor Kennedy. Aí a menina falou assim: bom, aí virou pastor mesmo. Claro! Eu já tinha isso na minha mente, no meu propósito de vida. Então, olha só que interessante. Eu posso me dizer com toda humildade no meu coração que eu fui um peão coroado por Jesus. Eu te pergunto: que peça do tabuleiro você quer ser? Ah, pastor, eu quero ser rei, eu quero reinar. Cuidado, porque o rei é a peça mais mirada do tabuleiro. Todo mundo quer capturar o rei, todo mundo quer perseguir o rei. Não, pastor, eu quero ser a rainha. A rainha também é muito atacada. Se não tomar cuidado, a rainha é capturada e praticamente acaba o jogo. Sabe qual é o meu conselho para mim e para você hoje? O conselho de Deus para nós? Seja um peão. Seja um peão. Não se importe com o que as pessoas estão pensando e falando de você lá fora. Mas, também quero dizer uma coisa: não menospreze as pessoas lá fora. Às vezes você vai olhar para pessoas que você vai ver que ela nitidamente é um peãozinho. Dê valor àquele peão. Não faça como muitos jogadores ambiciosos que ignoram os peões para lá e menosprezam. Pelo contrário, valorize, porque o peão que você vê hoje pode futuramente se tornar uma rainha, pode se tornar alguém coroado por Jesus. Amém? Baseado nessa ilustração, eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Sabe o que é? Não, né? Com licença. Como você tem tratado as pessoas hoje em dia? Olha para a pessoa que está do seu lado falando: meu irmão, como é que você está tratando as pessoas? Foi essa mensagem que o Espírito Santo falou comigo essa semana, que eu chego a suei, assim, sangue de Jesus. Porque às vezes a gente considera algumas coisas, né? A gente começa a fazer uma análise: eu trato bem o fulano, trato bem esse clã, trato bem, né, o Beltrano. E aí eu fui procurar na Bíblia algumas mensagens, nem procurei tudo, porque eu quase pirei aqui com os poucos versículos que eu li, que Jesus fala para nós sobre como tratar as pessoas. Primeira coisa que vem na minha mente quando eu faço essa pergunta é: como Jesus tratava as pessoas? Já comecei daí. Falei: Deus, eu já entendi que eu trato muita gente de uma forma que não deveria. Mas para consertar isso, eu preciso saber como o Senhor Jesus tratava as pessoas. Comece a mentalizar isso. Comece a imaginar como Jesus tratava as pessoas com quem ele se encontrava durante o dia. Jesus se encontrou com vários tipos de pessoas. Pessoas, na sua maioria, pobres. Pessoas humildes, sem condição financeira. Mas Jesus também se encontrou com muitas pessoas da alta sociedade. Nós vemos alguns exemplos na palavra do Senhor que nós vamos conversar a respeito deles hoje. Mas antes disso, no texto em que nós lemos, em Atos, capítulo 2, nós vemos uma característica muito linda da igreja. A primeira igreja era uma igreja unida. A primeira igreja era uma igreja onde as pessoas, a Bíblia diz que elas tinham tudo em comum. Tudo em comum. Elas compartilhavam dos mesmos propósitos, dos mesmos pensamentos. Em cada um tem a sua particularidade. Você não é igual a ninguém, eles não eram iguais, mas em se tratando de propósito de vida, do reino de Deus, da palavra do Senhor, todos tinham tudo em comum. Então, sua missão a partir de hoje, como igreja, é: tenha tudo em comum com essa pessoa que está aí do seu lado.
Ame essa pessoa que está aí do seu lado. Abraça essa pessoa que está aí do seu lado. Não dá nem para fazer isso agora, mas se quiser, é verdade. Cuide dessa pessoa que está aí do seu lado. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos dessa unidade, de se importar uns com os outros, cuidar uns dos outros, e não somente isso, porque o chamado de Jesus para nós não é nas quatro paredes. Ele diz: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, uma vez que você recebe o Espírito Santo, você se torna uma testemunha de Jesus. E você tem que falar dele, não se contentar somente com a comunhão que nós já temos, que é maravilhosa, mas se é boa para nós temos que compartilhar isso com as pessoas lá fora. E a Bíblia diz no versículo 47 que Jesus estava acrescentando as pessoas que iam entrando dentro da igreja. As pessoas olhavam para a igreja, viam um povo alegre, um povo feliz, um povo animado, um povo que cuidava uns dos outros, que tinham tudo em comum, vendia até as casas, carro, fazenda, boi, vaca, vendia tudo, pegava, compartilhava com todo mundo, falando: não, você está precisando de ajuda? Vou te ajudar. O povo começava a ver isso como: nossa, caraca, que sociedade é essa? Não é o que eu conheço. Eu e você, nós como igreja, temos a obrigação de sermos diferentes do sistema mundano lá fora. Nós temos que levar o Evangelho de uma forma diferente da forma como a palavra de Deus nos ensina. É dessa forma que nós temos que levar o Evangelho. E para isso nós precisamos saber tratar bem as pessoas. Seja sincero, quantos aqui considera que trata todas as pessoas muito bem? Eu não levanto a mão, que eu não sou doido. Porque nós, algumas pessoas, tratamos bem em alguns momentos. Porque às vezes a mesma pessoa que você trata bem agora, daqui uns 2, 3 dias, você já não trata mais. Há algumas horas, às vezes, né? E o primeiro ponto que eu destaquei aqui, sobre como Jesus tratava as pessoas e como nós devemos tratar as pessoas. O primeiro ponto é com educação. Isso aqui é simples, né? Quem aprendeu isso em casa? Dá glória a Deus. Você deve tratar as pessoas com educação. Jesus tratava as pessoas com educação. As pessoas chegavam até Jesus e ele era educado com todos, um todo separado, todo exclusivo. Porque com Satanás não seja educado, não. Com Satanás seja bravo. Jesus, ele sabia tratar as pessoas na sua individualidade. Aqueles que eram filho do capeta, ele falava: ó, com licença, você é filho do capeta. Com todo respeito, você é filho do diabo. Outros, ó, raça de víbora aqui não entra. Mas as pessoas com quem Jesus conviveram eram pessoas fáceis de se lidar? Sim ou não? Não. É impressionante que parece, ao meu ver, quando eu leio os evangelhos, que Jesus ele fez questão de escolher os discípulos mais sem noção daquela época. Só escolheu, ó, para vocês terem uma ideia, o psicólogo Augusto Cury, ele fez um estudo da psique dos discípulos de Jesus e ele descobriu que o mais normal de todos os 12 discípulos de Jesus, sabe qual era? Quem chuta? Pedro, Mateus, quem dá mais? João, você não tem lembra todos, né? Tomé. E se eu disser para vocês que a conclusão do Augusto Cury, que é um psicólogo já de mais de 40 anos aí de carreira, estudando os discípulos de Jesus, ele descobriu que o mais normal era Judas. Eu me assustei com isso, eu falei: sangue de Jesus, o mais normal se focou. E o resto? Tinha gente bipolar, tinha gente possível, né? Uma hora estava mansinho, outra hora estava bravo, cortando a orelha dos outros, né? Tinha um que andou com Jesus 3 anos, quando Jesus ressuscita, os discípulos falam: nós vimos Jesus
acredite se eu tocar e enfiar o dedo na ferida dele. Olha a loucura, gente. Quem teria coragem de enfiar o dedo dentro do buraco da mão assim de alguém? Sim. Para você ver que nós não somos muito diferentes deles. Então Jesus, ele não andou com as pessoas normais, entre aspas. Ele não andou com pessoas fáceis de se conviver, com pessoas curadas. Pelo contrário, ele fez questão de falar: ó, você que é perfeito, sai para lá. Eu não vim para os perfeitos, eu não vim para os santos. Eu vim foi para os doentes. Eu vim para gente que tem falha de caráter. Eu vim para gente que é ladrão, que é pecador mesmo e que reconhece isso. Então Jesus, ele precisou muitas vezes lidar com a personalidade do apóstolo Pedro, que era bravo, que era esquisito, né? Que era um cara assim, né? Meio louco da cabeça. E Jesus foi educado. Até mesmo quando Pedro chega para ele e fala assim: Jesus, eu te amo mais do que os outros. Te amo mais do que os outros. Jesus falou: tu? Pois eu vou te falar um negócio. Você ainda hoje vai me negar 3 vezes. Ele falou: não, eu? Vamos para a cruz, nós dois. E Jesus falou com educação. Com educação, ele falou: Pedro, deixa eu te falar um negócio. Antes de dar uma frente 3 vezes, você vai me negar. Gente, meu Deus, quando eu percebo Jesus falando isso sem dar uma lapada, uma bronca em Pedro, eu fico perplexo. Falo: meu Deus do céu. Se eu conheço meu filho, e o meu filho chega para mim e fala: você vai fazer isso? Ele fala: vou não. E aí o filho, você vai fazer isso? Eu falei: não vou não. Aí o filho vai lá e faz. O que você faria, pai e mãe? Ei, que nem. Jesus está falando contigo aí. Eu preciso tratar as pessoas com educação. Repita comigo: eu preciso tratar as pessoas com educação. Você não precisa desrespeitar ninguém para você levar o Evangelho, exceto em alguns casos, como os casos dos fariseus da época de Jesus, onde Jesus simplesmente chegou e falou: ó, vocês estão fazendo tudo errado, não querem se converter, então sai para lá, porque aqui está o reino do meu Pai. Algumas vezes Jesus teve que jogar a mesa assim para lá, né? Mas em se tratando de pessoas com quem Jesus queria ganhar para Jesus, para ele mesmo, ele foi educado. Como por exemplo, o caso de Nicodemos. Em João capítulo 3, nós vemos uma conversa de Jesus com alguém de alta sociedade, com um cara que cometia vários erros, mas estava ali vestido de pastorzão, de sacerdote, né? E Jesus, com toda a educação, ele falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa se converter, você precisa ser batizado, você precisa receber o Espírito Santo. E ele trabalhou no caráter de Nicodemos com educação. Por quê? Porque Nicodemos não tinha intenção alguma de confrontar Jesus. Ele estava aberto à palavra, estava aberto ao Evangelho. Então, olha para a pessoa do celular e fala: seja educado. Segundo ponto, nós precisamos tratar as pessoas com simpatia. O texto que a gente leu aqui de Atos capítulo 2, no versículo 47, na minha tradução diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Em algumas versões vai dizer: e ganhando a simpatia do povo. Nós precisamos aprender a ser simpático, sabe por quê? Quando você é simpático com alguém, você abre uma porta no coração daquela pessoa para que você tenha acesso à vida dela e comece a pregar o Evangelho para ela. Quando você é simpático, você adiciona mais pessoas ao seu ciclo de relacionamento, logo você tem mais pessoas para quem você pode levar o Evangelho. Jesus era uma pessoa que atraía as multidões para ele. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Muitas eram só por interesse, eu concordo. Mas havia aquelas que simpatizavam com o nosso mestre. Os discípulos simpatizaram com o nosso mestre, a tal ponto de quando eles eram repreendidos severamente, eles ficavam. Um dia Jesus começou a
Quem não comer da minha carne e do meu sangue não pode ver o reino de Deus. Que eu sou o pão da vida que desce do céu. E o povo começou a falar, esse cara é doido, canibal, vai comer a carne dele, tá maluco? Começaram a sair, foram embora, ficar só os 12. Jesus falou, e vocês? Quiserem ir embora com ele. Mas os discípulos simpatizaram com Jesus de um nível tão grande que eles suportaram até mesmo as broncas, até mesmo aquelas palavras mais duras de Jesus. Eles conseguiram suportar. Nós temos aqui uma estratégia para evangelizar uma pessoa, para você trazer uma pessoa para a presença de Jesus, que é a seguinte: antes de você ganhar alguém para Jesus, ganhe essa pessoa para você mesmo. Por quê? Porque é mais fácil uma pessoa te dar ouvido se ela gostar de você ou se ela te odiar. Não quer dizer que você só vai pregar para quem gosta de você, tá? Prega para todos. Pega para todo mundo. Mas a probabilidade de alguém te escutar se essa pessoa gostar de você é maior. Então, simpatize com as pessoas. Não precisa muitas vezes ser grosso, arrogante, nem para falar do Evangelho e nem para dar atenção das pessoas a assuntos aleatórios. Eu acho que às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho um pouco dessa dificuldade que eu tenho que trabalhar em mim. Porque às vezes quando a pessoa chega com alguns assuntos muito sem noção, chega a dói a cabeça. Quando a pessoa reclama demais, você já viu aquela pessoa que você vai falar com ela, você já sabe o que ela vai falar. Ou é de futebol, ou é de política, ou é reclamando da vida. E aí aquela conversa cansa. E às vezes a gente não quer simpatizar, vontade de mandar embora. Por favor, cuide da sua vida para lá, porque eu preciso resolver a minha vida também. Mas nem sempre nós precisamos fazer isso. Seja educado. Você tem obrigações na sua casa para você fazer, chega uma visita de última hora, o que você faz? Com licença que eu não posso atender agora, vai-te embora, eu estou ocupado. É assim? Por mais que a vontade de falar é essa, não fale assim. Seja mais relax, fala, eu posso te atender aqui por uns 5 minutos, porque eu tenho um compromisso aqui já marcado, eu não posso adiar. Mas se quiser falar aqui, eu te escuto. Não é mais fácil de ouvir assim? É mais fácil. Seja educado, seja simpático. Jesus, eu assisti aquela série The Chosen, algumas temporadas. Quem já assistiu aqui The Chosen? Não está não. Você que não assistiu, vá assistir The Chosen. Eu assisti, eu achei muito interessante o personagem de Jesus na série. Ele estava ali depois do Sermão do Monte, ele estava pregando o dia inteiro, pregando. Terminou o sermão, o povo queria mais, queria que Jesus falasse mais, queria ir lá no camarote de Jesus para falar com ele. Aí chega uma pessoa lá importante para falar com ele. Jesus chegou e falou, eu posso te dar atenção, mas não agora. Se você se hospedar na minha casa, ficar ali comigo até amanhã de manhã, a gente levanta, toma café e eu escuto você tranquilamente. Então olha só, aquilo me fascinou, meu Deus, olha a simpatia, olha a educação. E eu creio que o nosso mestre era assim. Algumas vezes quando necessário ele era assim, outras vezes quando não era necessário ele era bravo ele. Mas nós precisamos aprender. Sabe o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28? Quem sabe fala de qual? 29. E o 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim o quê? Jesus falou, aprenda comigo, que eu sou de bem, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Olha para a pessoa do seu lado e fala, Deus já está falando aí. Seja manso. Ai, pastor, mas eu não aguento mais aqueles políticos vindo, batendo na minha porta para fazer campanha. Ai, não, mas eu nem atendo mais. Não vou falar alguns nomes aqui que vieram na minha mente. Mas olha aí para a pessoa do seu lado e fala, o pastor está quase falando isso não. Seja educado, até mesmo para mandar o povo embora, gente. Até mesmo. E muitas vezes é necessário a gente mandar o povo embora, sim. Você não é obrigado a atender todo mundo. Se você puder, atenda. Se você não puder, mande embora com educação, com simpatia. Outra característica muito maravilhosa que eu encontro nas Escrituras e
que nós precisamos aprender para pregar para as pessoas. Quando a gente era solteiro, né? Porque eu mesmo era muito cara de pau. Chegava na casa dos outros assim, né? E nem todo mundo é igual ao nosso pastor, meu hospitaleiro, né? Que recebe, nem que seja por 10 minutos, depois ele fala, vou ter que te dispensar agora, né? Vou fazer alguma coisa aqui, né? Mas nós precisamos, né, aprender quando necessário mandar o povo embora. Porém, em contraste, nós vemos muitas vezes nas Escrituras pessoas sendo hospitaleiras. E nós, cara, isso daqui pra mim acho que foi o que mais doeu aqui de tudo. Eu preciso aprender a ser mais hospitaleiro com as pessoas. Trate as pessoas com hospitalidade. Chegou uma visita na sua casa. Minha mãe, esse dia minha mãe foi lá em casa, eu fiquei a tarde todinha ouvindo ela falar. Eu quase não falei, mas ela falou, e eu, verdade, concordo. Sério? Nós já tentamos chegar lá e eu tenho que sair da casa. Sim. Porque de repente, dependendo do compromisso, né, tem que ser com toda educação, a mãe te ama, mas eu preciso sair, né? Então, seja hospitaleiro, cara. A pessoa chegou na tua casa, recebe, faz uma comida ali para ela, não estou com fome, faz assim mesmo, né? Só tem arroz, feijão e ovo na minha casa, pastor. Faz arroz, feijão e ovo. Pronto. Minha mãe foi, no mesmo dia que ela foi lá em casa, só tinha arroz e ovo, e feijão, e nem isso não tinha. Eu falei, mãe, vai comer, arroz com feijão. Tinha mistura? Tinha frango? Eu que esqueci. Mas acho que a senhora comeu, viu? Eu falei que eu não ia comer, mas ela vai colocar um pouquinho, estava cheia. Eu falei, comer só para acompanhar vocês, você vai comer. Isso é importante dentro da hospitalidade, porque existem alguns versículos que nós vamos analisar agora. O primeiro deles é Lucas capítulo 10. Abra sua Bíblia lá, em Lucas capítulo 10. Abraão era um cara muito hospitaleiro. E a vantagem disso foi qual na vida dele? Ele teve o prazer de hospedar o próprio Deus na casa dele. Eu acredito que até hoje é uma característica dos judeus. Os povos passam viajando lá no meio das terras deles, eles convidam. Quando vem cá, viajante, entra aqui, vamos comer, né? Vamos fazer aqui um banquete aqui, vamos conversar. Nós precisamos aprender mais isso. A hospedar pessoas, ser hospitaleiro com as pessoas. Lucas, eu mandei vocês abrirem uma vez. Lucas capítulo 10, versículo 40, a partir do versículo 40, é um texto bem conhecido de vocês. Lucas capítulo 10, versículo 40, quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Manda ela, pois, me ajudar. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que eu aprendo com esse texto aqui? Tua casa está bagunçada? Chegou visita? Deixa a casa bagunçada. Deixa a casa. Porque olha só, eu não arrumo muito a minha casa. Minha esposa que arruma. E as mulheres, falem para mim, quando você descobre que tem uma pessoa indo na sua casa fazendo uma visita, qual é a sua vontade? Você gosta de visita inesperada assim de última hora? Por quê? Você não quer a casa bagunçada. Só o nosso pastor aqui não está nem aí para mim, né? E outra coisa, justificando, eu mando embora, porque, por exemplo, se minha mãe chegar lá em casa e estiver vindo para a igreja, eu falo, vem comigo, se não vier, fica para trás. Agora, se eu estiver ocupado, eu mando embora, agora se não, fica lá. Pode mandar embora, não tem problema nenhum, desde que seja com educação. Olha só, quando você vai receber uma visita na sua casa, você quer que a casa esteja arrumadinha, para receber bem, a intenção é boa. Mas Jesus chegou sem avisar. A casa da Marta, da Maria, do Lázaro, chegou lá, marcou horário, estava passando pela cidade, falou, vou lá, vem com os amigos. Chegou e estava com uma sombra lá, né? E a Marta já começou, entendeu? Espera aí, Jesus, calma, não entra não. E
vai, né? Limpa, e arruma. Jesus entrou assim mesmo. A Maria sentou e ficou lá, ouvindo. E a outra, né, indignada, nossa, minha irmã me vendo fazendo as coisas aqui. Aí ela fez um tanto que ela faz, ô Jesus, manda essa preguiçosa me ajudar. Jesus falou o quê? Falou, cara, deixa essa bagunça aí. Eu tenho hora, eu tenho compromisso, eu tenho cidades para visitar, eu vou ficar aqui muito tempo. Você vai perder a minha presença aqui, porque você está preocupada demais aí com essas casas suas aí. Arruma depois. Fala aí para a mulher do seu lado, fala, irmã, aprende a arrumar depois. Olha de novo e fala assim, ó, senão o pastor vai falar seu nome. Nós precisamos aprender a valorizar o tempo com Deus na nossa casa. E se chegar uma visita lá de última hora, cara, a casa está bagunçada, deixa bagunçada ali, passou um lugar da pessoa sentar, deixa ela sentada, vai lá, faz o café, pega o biscoito, o pão, o cuscuz, o ovo e oferece, dá atenção. Seja hospitaleiro. Amém? Só quem está entendendo ainda agora, Deus. O próximo ponto é maravilhoso, cara. É de Deus, isso aqui, vamos falar disso aqui. Seja paciente com as pessoas. Eita, que palavra linda, né? Essa palavra? Seja paciente. Por quê? Por que, pastor, eu tenho que ser paciente? Cara, se Jesus falou que a gente tem que ser paciente, é porque vai ter pessoas que vão ter o ministério pastoral dela, a missão dela nessa terra vai ser tirar a paciência. O propósito de algumas pessoas é encher o saco, como é o meu caso com a Raquel. Tenho que, minha cunhada agora tem que aguentar a paciência. Seja paciente com as pessoas. Não é para te aguentar, né? Então, você tem que ser paciente, principalmente com as pessoas mais próximas, porque às vezes a gente tem muita paciência com gente que a gente está conhecendo agora e com quem está morando lá do mesmo lado, convivendo o dia todo, às vezes a gente perde a paciência. E sabia que Jesus, ele fez isso, ele colocou pessoas do seu lado para tirar sua paciência, para te ensinar a ser mais sábio, ser uma pessoa mais tranquila, ser uma pessoa mais paciente, mais perseverante. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Quem achar vai dizendo amém, ali, dando glória. Tiago, capítulo 1, gente, uma palavra de Deus. Porque Deus não arrodeia nada, ele fala na cara mesmo. Tiago, capítulo 1. Vamos no versículo 2. Tiago 1, versículo 2. Mas qual é o texto que está querendo? Vai caçar ou sobre a Não, já chegou. Vamos ler agora. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Todo mundo achou? A palavra do Senhor diz: meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Não, irmão, dá glória. Dá glória. Pode falar. Deus escolheu mais perturbado. Jesus, ele era muito sábio, muito, né, maduro, paciente, porque o povo que andava com ele enchia da irmã paciência. Era gente assim que Jesus falava assim, ó, alimenta a multidão aí vocês. E aí os discípulos já pegam a calculadora e Jesus não tinha mandado calcular nada, ele falou para alimentar a multidão. E aí chegando Jesus, mas não tem dinheiro, nem 300 denários ia dar, ele falou, não perguntei. Não mandei fazer cálculo não. Alimenta a multidão, o que vocês têm aí? Não tem nada. Chegou um jovem aqui agora que tem 5 pão, 2 peixinhos, não dá para nada isso aqui. Jesus falou, me dá. Obrigado, Deus. Cortou, distribui. Acabou, resolveu o problema. Você que é discípulo, meu discípulo não está tudo aqui, né? Tem um aqui, os outros 2 estão na casa do pai. Ah, tem outro ali, ó. Qual é o discípulo? O pai não tinha. Aí, vocês são meu discípulo. Quando eu der um trabalho para vocês, quando eu der uma missão, eu falar assim, ó, Jesus provou minha paciência, as mortes, né? Quando eu der uma missão para vocês, não pergunte nada para mim, não calcule nada, vai lá e resolve o problema. Jesus deu essa capacidade para nós, amém?
Jesus falou, quando você estiver sendo muito provado, quando tiver uma pessoa muito chata assim no seu pé, enchendo o saco, pegando no pé, se alegre com isso aí, porque isso aí é para te dar mais paciência. Então quando você ora assim e fala, Deus me dá paciência, Ele vai te dar mais gente, encher o seu saco, mais trabalho, mais problema. E aí você vai ficar uma pessoa igual a ele, assim, manso e humilde de coração. Quantos querem ser manso e humilde de coração igual a Jesus? Quantos querem ser mais pacientes? Receba. Eu espero que você saiba o que você acabou de pedir para Deus. Amém? E sabe qual que é o problema disso tudo? É que muitas vezes, por causa da nossa impaciência, a gente comete um pecado gravíssimo, que é o de não controlar a nossa língua. Sabe, já quem conhece gente que não controla a boca aqui? Levanta a mão. Às vezes é você mesmo. Se for você mesmo, levante também. E qual que é o problema disso? É que aponta para o outro assim, você que dá 3, né? Qual que é o problema disso, pastor? Abra ainda em Tiago, vai mais 2 capítulos para frente, vai para o capítulo 3. Olha só que loucura total que a Bíblia fala aqui para nós. Tiago capítulo 3, versículo 2. Quem achar, diga amém. Eu vou ler a leitura longa aqui, quase todo o capítulo aqui, vocês vão acompanhar a leitura aí. A palavra diz assim, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Olha, isso aqui é lindo demais. Olha a comparação de Jesus aqui, gente. Olha com o que Jesus compara nós. Olha, nós pomos freios na boca de quem? Para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza também é de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais, como do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Olha que forte isso aqui, versículo 8. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Cara, esse texto aqui eu chego a ficar tonto toda vez que eu termino de ler. O que Deus está falando? Que quem não consegue controlar a sua língua precisa de um freio igual um cavalo. Quem é cavalo aqui, gente? Talvez você fale que você não é, mas se você não consegue controlar a tua boca, está precisando de freio, Jesus está falando que você está agindo igual um burro. Está falando assim, que quem não se controla, age como um animal. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, irmão, pelo amor de Deus, não seja burro. Se a gente não consegue controlar a nossa língua, cara, a Bíblia diz que é um pequeno órgão, do mesmo jeito que um barco, ele é gigante, mas o que controla o barco é um lemezinho pequeno. A Bíblia diz que a nossa língua é como um leme. Se a gente controlar a boca, a gente consegue controlar todo o nosso corpo. O provérbio vai dizer que até o tolo parece que é sábio sem calar a boca. Então, fale menos. Porque a gente, falando menos, a gente fala menos besteira. Porque, Santo Jesus, ainda bem que eu tenho minha esposa lá em casa, toda vez que eu falo uma besteira, ela já chega lá e fala, que besteira que você falou hoje? E eu falo, é verdade, você está certo. Minha esposa é meu freio, às vezes eu sou meio burro. Quando você é uma pessoa
pessoa impaciente, a tendência de você falar muita besteira. Às vezes a pessoa chega lá e fala bom dia. Ah, meu querido, uma pessoa impaciente, bom dia já vira um caminhão de palavra negativa. Bom dia nada, porque esse dia não sei o que, né? Já solta. E destrói o ânimo dela e dos outros ainda. Então, seja paciente para que você consiga controlar a sua boca. Porque com a tua boca, a Bíblia diz que essa mesma boca que a gente dá glória a Deus aqui no culto, é a boca que a gente está falando mal do irmão lá fora. É a boca que a gente fala mal do pastor, fala mal do pregador, fala mal do discípulo, fala mal do pai, da mãe, do marido, da mulher. Oh, misericórdia! Fala misericórdia agora, por favor. Misericórdia! E por último, nós devemos tratar as pessoas com amor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, me ame, por favor. Trate as pessoas com amor. Trate os políticos lá que vai bater na sua porta lá essa semana inteira. Vai botar a mão no balde. Se você não se comprometer, E quando alguém quer te entregar um santinho, fala, ó, eu não quero santinho não, porque eu já sou santo e eu quero te falar de um santo que é santo de verdade, que é Jesus. E fala de Deus para ele com amor. Amém? Trate as pessoas com amor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, isso aqui, eu queria ter mais tempo para falar mais disso daqui, cara. Porque, meu Deus, o que a Bíblia tem de conteúdo nos ensinando a amar é uma coisa assim, de outro mundo, literalmente. Mateus capítulo 5, versículo 43. Quem achar, diga amém. Mateus 5, versículo 43 e o 44 dizem assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que isso, pastor? Jesus está mandando eu amar quem está me odiando? Isso. Que isso, pastor? Tem um fulano de tal falando da minha vida lá, só vai ter um pau em mim. Jesus falou o quê? Fala para ele. Quem consegue fazer isso, gente? Não levanta a mão para você não mentir. Meu Deus, imagina a pessoa que está falando mal de você, metendo mal de você na internet. Aí o fulano vem te contar, fala, sabia que o fulano de tal está falando mal de você? Você fala, sério? Nossa, mas aquela pessoa é tão boa. E aí? Não, olha só. Quando as pessoas falarem mal de você, aprenda a falar bem delas. Da pessoa, você vê uma postagem lá, postou tal indireto para você, fala, nossa, você é tão abençoado por Deus, Deus te abençoe. Vou estar orando aqui com você. Faça isso, é isso que Jesus manda. Não viria falou, vai constranger a pessoa. Né? Ame os que vos odeiam, fazei o bem aos que vos perseguem. Tem uma pessoa te perseguindo, te atentando, te atazanando, igual Satanás. Vai lá e faz o bem, dá um presente. Eu ouvi uma história que me chamou muita atenção há uns tempos atrás, de uma senhorinha que parecia minha sogra. Essa senhora morava numa fazenda e ela tinha um fazendeiro que era vizinho dela. E todo dia de manhã ela ia lá regar as plantinhas dela assim no jardim, né? E aí o fazendeiro estava lá dando comida para os bois, para as vacas dele. Aí ela lá da cerca, ela falava, bom dia, vizinho. Igual a sogra, todo mundo que ela vê na rua, bom dia. E tem gente que passa assim com a cara feita, poxa, que bom dia. Três dias depois a pessoa está bom dia. Né? E essa velhinha todo dia via o vizinho lá, e o vizinho olhava de cara feia para ver assim, o que é essa velha com um rapaz? Né? E foi todo dia. Um dia o velho se pesou e falou que essa velha vai botar uma boca essa velha agora. Aí ele foi lá no curral dele lá, onde estavam as vacas, os cavalos, encheu um saco assim de uma caixa de cocô de cavalo, de bosta, jogou bosta assim dentro da caixa, jogou. Aí fez um embrulho bem bonito assim de presente na caixa e foi lá, deixou na porta da velhinha lá, tocou a campainha e saiu correndo. Ainda deixou uma cartinha. Aí foi para a casa dele, se escondeu e ficou olhando, né?
Aí a velhinha abriu a porta, viu a caixa, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou a caixa e entrou para dentro. Aí abriu o bilhetinho, ela tão feliz, né? Nossa, ganhou um presente. Aí ela abriu, e aí estava escrito assim, ó, do seu vizinho querido. Aí ela já vibrou, nossa, graças a Deus. Aí quando ela abre, bosta. O sorriso dela diminuiu, né? Ela olhou assim. Aí ela pegou aquela caixa, foi lá no jardinzinho dela, colocou as bostas lá no jardinzinho dela, nas rosinhas dela, tudo bonitinho. Aí foi num jardim que estava mais bem cuidado, pegou várias rosas assim, várias flores bonitas, fez um buquê bem bonitão, né? Amarrou e foi lá e deixou na porta do vizinho com uma cartinha também. Falou, da sua vizinha querida, cada um só pode dar o que tem. Falei, meu Deus. Foi. Fez o que a menina falou, constrangeu o cara. Ele abriu a porta, pegou aquela rosa e viu lá. Eu nem relato, que não dá nem para explicar. Imagina você nessa situação. Trate bem as pessoas, até mesmo gente que está falando mal de você, que está pisando no seu carro toda hora. Trate as pessoas com amor. Abre João capítulo 13. João capítulo 13. Olha só o mandamento do nosso mestre Jesus para nós. João, estou finalizando já esta mensagem. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns com os outros. Jesus falou, sabe como é que eu conheço quem é discípulo? Sabe como que o mundo lá fora conhece quem é discípulo de Jesus? É através do amor. São as manifestações do amor de Deus que nós temos que levar para onde nós formos, para a vida das pessoas, principalmente aqueles que você olha assim e fala, vixe, esse aí eu quero a distância. Ama essa pessoa, cara. E o último texto que eu quero ler aqui para você, não precisa ler, apenas preste atenção e se coloque de pé. Mateus capítulo 7, o versículo 12 diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei dos profetas. Pergunta de Jesus para nós: como é que você quer ser tratado? Você quer ser tratado bem? Quer ser tratado com educação, com simpatia, com paciência, com hospitalidade, com amor? Trate as pessoas de bom modo. Quer receber presente? Dê presentes. Quer ser amado? Ame. Quer ser cuidado? Cuide. Jesus não fala, fique esperando a pessoa fazer também. Não. Ele fala, já que tu está querendo que alguém faça contigo, faz primeiro. E não espera. Não espera. Porque a nossa recompensa maior ela vem do nosso Senhor Jesus. E se nós quisermos ganhar mais pessoas para Deus, nós precisamos aprender a lidar com pessoas, tratar pessoas bem. Não deixe que as coisas de fora te contaminem. Não deixe que as pessoas consigam contaminar a sua personalidade, o seu caráter, mas seja você uma influência na vida delas, com o amor de Cristo. Leve isso, leve um bom tratamento para as pessoas, e você vai ver mais pessoas seguindo Jesus através da sua vida. Amém? Feche os seus olhos nessa hora e vamos orar. Fale com o Senhor Jesus nesse momento, agradeça a Ele por essa palavra. Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é digno de honra, digno de glória e louvor. E o Senhor, nesta noite, neste fim de tarde, e neste de noite, o Senhor tem nos ensinado a amar pessoas, a tratar bem as pessoas, a cuidar de pessoas, Pai. Assim como o Senhor Jesus fez nesta terra, que não olhou para a faixa etária, não olhou para a condição financeira, não olhou, ó Pai, para o estado psicológico, emocional, para o estado físico das pessoas. O Senhor simplesmente amou e ama todas as pessoas e considera cada pessoa mais valiosa do que toda esta terra. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, nos ensina a dar às pessoas o devido valor, a não menosprezar
desprezá-las, porque elas podem até ser um peãozinho agora, Pai, que pode ser descartado pela sociedade, que pode não ser vista em holofotes, mas nós sabemos que dentro de cada peão existe uma rainha, existe uma pessoa que vai ser coroada, que vai crescer, que vai ser evoluída, Deus, a imagem do Senhor Jesus, a estatura de varão perfeito. É uma pessoa que vai, Deus, alcançar multidões, que vai levar o teu nome, que vai pregar a tua palavra onde for. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor, ó Pai, nos ensine a lidar com as pessoas, nos ensine a não julgar as pessoas pela sua aparência, não julgar as pessoas pela sua condição financeira, não julgar as pessoas, ó Deus, por nenhum motivo, mas que nós queremos, ó Deus, aprender a amar, a cuidar, a acolher, a abraçar, a ajudar nas suas debilidades, que os mais fortes venham aprender a respeitar e a ter paciência com as debilidades dos mais fracos, que aqueles que são mais fracos venham, ó Deus, desejar ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo contigo, para crescerem e para serem grandes instrumentos usados nas tuas mãos. Nós te pedimos nesta hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, pode finalizar? Então, amém. Nessa hora eu te convido a estender as suas mãos, fechar os seus olhos. Agradeço ao Senhor mais uma vez por esse momento. Pai, eu te agradeço por cada palavra que foi ministrada nessa noite. Eu te agradeço pelos louvores. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos ensinou muitas lições hoje. Que nesta noite o Senhor possa, ó Deus, visitar-nos com a tua mão de poder. Que o Senhor possa nos guiar na nossa casa, guardar-nos protegidos de todo mal. Que o Senhor venha derramar nessa hora uma bênção espiritual, sobrenatural na vida dos teus filhos nessa hora. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada vida que é representada venha ser abençoada por ti. Coloca, ó Deus, uma bênção, uma chave de vitória nas mãos dos teus servos nesta hora. E que o Senhor abençoe nossa semana, nos dê uma semana de vitória abençoadas, para a honra, glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a amizade, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos. E toda a igreja diz: amém. Assim está encerrado, em nome de Jesus. Cumprimentem-se uns aos outros.